Ele entrou com Chaves Rodrigues. É esse mesmo que você convidou, né? Gente, boa noite de novo. Nós estamos tendo um probleminha aqui com o Instagram. Olha lá, vamos ver. O Rogério entrou. Agora deu. Bem, Parece que agora deu. deu, né? Então Tá me tá. Boa ouvindo? noite a todo mundo. Vamos começar com uma oração, Rogério? Vamos. Eu faço? Tá. Então vamos lá. A imagem tá boa? Tá boa. É. Bom, vamos elevar o pensamento ao alto. Nesse instante, agradecendo profundamente a Jesus por essa oportunidade. Enquanto que muitos companheiros estão distanciados dos estudos, do contato virtual por questões outras, nós temos essa oportunidade de mantermos ainda que virtualmente o contato, mantendo a nossa sintonia cada vez mais forte. Vendo o companheiro pelo vídeo, matando a saudade, até o momento em que todos poderemos estar novamente tocando uns aos outros, abraçando e compartilhando. Confiantes em Jesus e confiantes de que tudo está encaminhado conforme a vontade do alto. Muito obrigado, Senhor, por esses instantes em que iniciamos aqui mais um momento de diálogo, de conversações, de estudos a respeito da doutrina espírita. Obrigado, Senhor. Vou habilitar. Eu desativei os comentários, mas eu vou habilitar de novo. Habilitei os comentários porque tem algumas questões interessantes aqui hoje, além daquelas mais básicas, mas chegaram algumas perguntas acho, de colegas que estudam um pouco mais e que talvez quem quiser participar e fizer comentários aqui serão muito bem-vindos. O Rogério, vamos começar com as perguntas que fizeram referência à palestra que você fez na terça-feira sobre o livre-arbítrio. Eu acho que são três perguntas que fazem referência ao livre-arbítrio. Vou tentar começar. Vou começar por essa daqui para fazer uma sequência que tenha lógica. Antes de nascermos, a gente faz a pergunta é essa. Antes de nascermos, a gente faz um planejamento reencarnatório? Tem uma elaboração entre as pessoas envolvidas que vão fazer parte dessa reencarnação, amigos e tal, e onde a gente pode escolher a nossa profissão, escolher futuros cônjuges, companheiros, esse tipo de coisa, nossos filhos. E isso é o livre-arbítrio, né? Então, quando o princípio espiritual foi criado por Deus e passou por milhões de anos se desenvolvendo nos diversos reinos da natureza, como nós comentamos na último encontro, ele, ao adentrar o reino hominal, e aí, nesse momento, uma vez espírito, ele ganha de Deus esse presente maravilhoso, livre-arbítrio, que vem assim, de bônus, outros aspectos. Responsabilidade pelos atos, ou seja,
Você pode escolher, você determina como vai ser o caminho da sua evolução, pelas escolhas que você faz. Mas isso implica em ser o responsável pelas escolhas que você fez. E uma vez responsáveis, significa também que nós acionamos automaticamente uma lei universal criada por Deus para administrar essa questão, que é a lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, que não é uma lei de punir. Então, se o indivíduo escolhe bem, faz escolhas felizes, ele recebe o mérito de ter escolhido bem, de ter caminhado bem na senda da evolução. Se faz escolhas infelizes, ele vai ser penalizado, entre aspas, penalizado pelas escolhas que fez. Então, não é uma lei, ação e reação, não é uma lei punitiva, é uma lei de educação. Deus não tem a intenção de nos punir, mas tem a intenção de nos colocar de novo no caminho, para que a gente resgate o erro cometido e aprenda com ele e volte novamente na caminhada evolutiva. Então, é uma lei de equilíbrio no universo. Não tem Então, esse sentido de punição. Então, existe esse planejamento, então. exatamente. Os animais, eles não fazem planejamento reencarnatório. Os animais inferiores, os primatas, eles não têm essa capacidade, porque eles não têm o raciocínio lógico. Eles raciocinam. Por exemplo, certa vez eu vi no canal Discovery um negócio interessante. Os americanos, cientistas americanos, pesquisando o raciocínio dos animais. Pegaram 4 micos, macaquinhos, colocaram numa jaula. Alguns caixotes, vou contar bem rápido aqui porque é demorado. Alguns caixotes e uma banana pendurada. O macaquinho mais afoito juntou os caixotes aqui e ali, subiu e pegou na banana para comê-la. Quando ele pegou na banana, acontece que os macaquinhos que foram colocados dentro da jaula, todos eles tinham um cinto na cintura. E quando um mais afoito juntou as caixas e subiu, foi pegar a banana, o cientista apertou um botão e os 4 levaram choque. Aí eles desceram correndo e aquela bagunça. Não subiram mais nos caixotes, porque aprenderam que não podia subir no caixote porque sentia dor. Aí o cientista tirou um macaquinho lá de dentro e colocou outro novo, sem cinto, que não havia tomado choque. Os outros 3 aprenderam que não podia juntar os caixotes e mexer na banana, senão levava choque. O macaquinho novo não sabia disso. Ele juntou os caixotes. Quando ele foi subir para pegar a banana, os outros 3 que haviam levado choque juntaram nele e bateram nele até. Para ele não fazer isso, porque eles aprenderam que não podia fazer isso, eles levavam choque. O cientista tirou mais um que tinha cinto, havia levado choque, e pôs outro, novo, sem cinto. Ficaram lá dentro 2 macaquinhos com cinto que haviam levado choque, um macaquinho sem cinto que não levou choque, mas apanhou, e um macaco novo sem cinto que era neófito ali, era iniciante. O novo que acabara de entrar, correu, juntou os caixotes para subir. Os outros 3 bateram nele também. 2 bateram porque ainda estavam com cinto e havia levado choque. O outro sem cinto bateu porque aprendeu que se alguém juntasse os caixotes para pegar a banana, era para bater nele. Entendeu? E eles tiraram mais um. Então ficaram lá dentro um macaquinho com cinto que levou choque, 2 sem cinto que não levaram choque, mas aprenderam que tinha que bater, e um novo. O novo foi querer pegar a banana, os outros 3 bateram nele. Entendeu? Então eles estavam raciocinando e aprendendo com essa atividade sem saber por que tinha que fazer aquilo, mas aprendeu que não podia mexer na banana. Então o homem não tem isso, o homem tem raciocínio lógico, os animais não raciocinam. Então eles não têm que compor o seu planejamento reencarnatório. Mas como é que eles reencarnam também? Existem técnicos espíritos tutelares da espiritualidade responsável pelo processo evolutivo dos animais. Os animais evoluem pela força das coisas, dizem os espíritos. Eles evoluem pela força das coisas. Então, eles são submetidos à vida material, reencarnam em corpos, e assim que eles desencarnam, eles não têm que ficar na erraticidade, aguardando o momento de outra encarnação. Não existe isso, porque não existe planejamento para isso, para os animais. Então, o que acontece? Desencarnam e imediatamente reencarnam de novo.
O homem não. Rogério, eu O estou homem, rindo aqui, sabe por quê? Porque eu sim. recebi uma pergunta agora, à tarde, já no finalzinho, que eu nem ia fazer, sabe? Porque eu tenho certeza que não ia dar tempo. Mas foi uma pergunta falando sobre animais, uma pergunta que eu tenho que fazer, porque depois que você falou sobre animais, a pessoa Fala. estava perguntando o seguinte: por que é que Deus criou animais carnívoros e não só animais herbívoros, como os elefantes? Que se Deus tivesse criado só animais herbívoros, não teria esses problemas de os leões comendo outros animais, tanto urso, leão, leopardo, que precisa matar os outros animais para sobreviverem, né? Enquanto que alguns animais enormes, como elefante, girafa, só comem plantinha. Aí, assim, eu estou floreando a pergunta aqui para você, a pergunta era essa: por que que Deus criou animais carnívoros que se devoram uns aos outros? Eu não, realmente não ia fazer a pergunta, porque acho que nem as outras não vai dar tempo, mas aí eu vou aproveitar, É porque o já que você seguinte, está. é porque Deus, na sua imensa, imensa esperteza, ele criou a natureza, e quando eu digo a natureza, não é plantas e animais, não, é tudo, é o universo. Ele criou o universo encadeado em leis perfeitas. Aqui no nosso planeta, a gente conhece o planeta, né, o máximo que a gente nem conhece o planeta todo, e a gente sabe que existem milhares de espécies vivas, plantas e animais. Plantas inferiores e plantas um pouco mais desenvolvidas, animais inferiores, desde os protozoários até os animais mais desenvolvidos. Todos, desde os mais simples até os mais complexos, passamos pela escala do progresso. Isso em termos materiais, orgânicos, biológicos. O princípio espiritual que pretende e precisa de corpos materiais para se desenvolver, se utilizam desses corpos materiais. Bom, acontece que na Terra, nessa quantidade horrorosa de seres vivos, precisa haver uma seleção natural para que penere essa quantidade de animais no planeta e que sobrevivam os fortes, para que os fortes que permaneçam no planeta, dominando o planeta. Assim também é o homem no estado primitivo. Os fortes é que sobrevivem. Então, para os fortes sobreviverem, eles precisavam fortalecer o organismo vivo e precisa de um elemento essencial para eles ficarem fortes. Chama-se proteína. Conglomerado de aminoácidos, formando proteínas. E a carne é um dos maiores fornecedores desse elemento. Então, a busca da alimentação, logo o homem primitivo aprendeu com os próprios animais a comer carne. Então, Deus não criou os animais. Os animais são seres irracionais, eles não matam pela satisfação de tirar a vida do outro. Eles matam com o interesse puro de manter a própria vida, sobreviver. E a forma que eles encontraram é se alimentando de seres mais fracos, para que permanecessem na superfície da Terra seres mais fortes. Né? É a seleção natural. Que Darwin já falava isso lá na época de Kardec. Ele era amigo de Kardec. Bom, mas não tem só animais carnívoros, tem homens carnívoros também. Tem aquela tribo que vivia aqui na Amazônia, né, que é os canibais. Os canibais comiam carne de gente, né? E não é só carne de animal, sabe? Mas isso na ignorância deles, né? Na ignorância deles, a carne era uma carne comum, cheia de proteína, que conseguia alimentar ele e manter ele forte. Então, Deus, nessa infinita sabedoria dele, ele criou esses elementos para o homem usufruir desses recursos. Agora, é diferente de você matar um animal e comer para se alimentar, ou um animal matar o outro para se alimentar, de você tirar a vida de alguém pela simples satisfação de tirar a vida do outro. Está entendendo o que eu quero dizer? Não Estou é? entendendo. Então tem diferença entre você saciar sua fome e o sentido disso é manter-se vivo, ou tirar a vida do outro pelo prazer de matar o outro.
Tá certo. Então, Então, então entre os animais. vamos voltar então para a questão lá do livre-arbítrio. Eu vou mudar aqui essa posição, aqui que eu estou numa posição desconfortável demais, daqui a pouco minha coluna já era. Mônica, eu vou sentar assim, ó. Então tá, vou perguntar. Então, assim, considerando que existe esse planejamento antes da reencarnação, por exemplo, né? Então, a pessoa, antes de casar, ela planeja com um colega, com outro, né, espírito lá, que eles vão contrair matrimônio depois de certo tempo. Levando em consideração que ambas as pessoas que fizeram essa combinação vão usufruir do seu livre-arbítrio, pode ser que encarnados, um dos dois mude de ideia. Então, como é que ficaria essa vida da pessoa que foi toda planejada, né, junto com a outra, mas a outra resolve que não vai casar? Como que se desenrola essa vida de um deles? Ou a dos dois? Porque teve uma combinação que não vai acontecer. A questão é o seguinte, isso é um negócio meio complexo da gente ficar falando, sabe? Mas funciona assim. O tempo todo nós estamos exercitando o livre-arbítrio. O tempo todo. Desde os mínimos pensamentos até os mais complexos procedimentos. E sempre a gente faz um planejamento reencarnatório. Para eu reencontrar fulano e fulana e me casar e receber como filhos tais espíritos. Para que nesse processo eu, às vezes, encaminhe como filhos aqueles espíritos que eu desencaminhei em outras vidas. Funciona desse jeito. O núcleo familiar é dessa maneira. Então a gente nunca cai de paraquedas numa família. A gente vai reencarnar e qualquer família eu vou reencarnar. Não é assim que funciona. Né? Toda família tem um comprometimento entre os elementos dessa família. Já viveram juntos, já foram simpáticos uns com os outros, mas a maioria foram antipáticos uns com os outros. E Deus coloca tudo junto, debaixo do mesmo teto, para harmonizar os íntimos. Sabe aquele castigo que os pais faziam antigamente? Quando dois irmãos brigavam, eles colocavam um para abraçar o outro, e falavam, vocês vão ficar abraçados aí, porque irmão tem que amar um ao outro. E os pais colocavam eles, um morrendo de raiva um do outro, mas tinha que ficar abraçado lá no cantinho da sala e abraçando um ao outro. Então Deus faz mais ou menos assim. Aqueles inimigos de outras vidas, Deus fala assim, então agora você é inimigo dele, você vai receber ele como filho. E como filho você vai amar ele. E depois que reencarna, a pessoa escolhe, né? O livre-arbítrio em ação. Se eu programei reencarnar e me encontrar com fulano de tal, para eu contrair matrimônio, e depois desse matrimônio, estabelecer laços de afeto, caminhar no sentido da evolução, trazer outros espíritos como filhos, e no meio do caminho eu decido, não quero isso não. Eu vou me casar, como a gente vê demais, né? O indivíduo, tem um livro do André Luiz, que o indivíduo combinou com uma mulher de vir reencarnar, mas ele era motorista de uma senhora rica. A senhora começou a dar bola para ele, ele esqueceu a outra noiva dele, pobrezinha, e casou com a rica, que era a patroa dele, que é cheia da grana, cara, preferiu ela, né? E não cumpriu aquela programação. Aí o que acontece? Acontece que ele adiou o compromisso com a outra pessoa, porque o compromisso está estabelecido. Ele adiou simplesmente, certo? Então posso adiar e lá na frente eu resgatar de novo? Pode, mas às vezes você não vai ter facilidades para isso. Às vezes as coisas podem complicar mais. Aí a pessoa, então no caso desse motorista, que desistiu do noivado com a menina e casou com a patroa, e a menina ficou ao léu, ficou jogada às traças, a evolução dela se perdeu porque ela não tem mais o companheiro? Não, ela vai continuar a vida dela e continuar crescendo, encarando outros horizontes. Outras portas vão se abrir para ela continuar crescendo, produzindo e realizando o que é o mais importante, amar. Isso que é essencial na reencarnação. Não é estar ao lado de um ao lado de outro, né? É como um GPS, né? Assim, que reprograma. Seria assim, né?
uma programação, você fez um projeto, uma programação, e aí, por alguma razão, aquilo não vai dar certo, aí há uma reprogramação para todos aqueles envolvidos, né? O fato é que Deus, Jesus, a espiritualidade está sempre procurando nos ajudar. Sempre, sabe? Então, é, é, a Virgínia, lá da federação, com, como chama o marido dela, aquele engraçado, da palestra lá no centro, foi presidente da federação agora, esqueci o nome dele. Ele conta assim que ele e a Virgínia, ele é advogado, a Virgínia é psicóloga, e elas resolveram dizer ele que na programação espiritual dele, eles tinham que ter 5 filhos. Aí eles tiveram 2. Eles tiveram 2 e combinaram, ó, eu acho que 2 tá bom, as coisas andam muito difíceis, nós não vamos dar conta desse tanto, não, vamos ficar só com os 2. Ele pensou, e no íntimo dele ele falava assim, gente, mas eu queria ter mais filhos, mas a Virgínia não quer, então tá bom. Aí acontece que escapuliu uma gravidez, sabe? Escapuliu, e nessa gravidez veio trigêmeos. E aí, ou seja, Deus, né, pela força das coisas, ajudou o casal, que tinha feito uma programação. Porque aqueles 5 espíritos necessitavam estar juntos dentro daquele ambiente do lar, para conviverem, para se socializarem, para se amarem ali dentro. Então Deus está sempre ajudando a gente em todos os sentidos. Quantas vezes a gente resolve não ter filhos, mas tem um sobrinho, um filho, ou alguém, um neném que alguém deixa na porta da casa da gente, a gente adota como filho, né? Esse tipo de coisa assim. Tá certo. Então, aqui, a outra pergunta também ainda sobre o livre-arbítrio é assim, esse livre-arbítrio, então, não é absoluto, né? Porque, assim, é meio que uma dúvida muito grande mesmo, em muita gente, que acha que o livre-arbítrio, ele é absoluto. Então, por isso que muitas perguntas aparecem desse tipo, assim. E aí essa pessoa completa assim, nossas provas e as nossas expiações restringem esse nosso livre-arbítrio? É lógico, totalmente, né? Por isso é que o livre-arbítrio não é absoluto. No nosso grau evolutivo de espíritos imperfeitos, que vivemos aqui no mundo de provas e expiações, Jesus já dizia, no mundo tereis aflições. Jesus já dizia, no mundo tereis aflições. Espíritos como nós, que vivemos nesse mundo, a gente só tem expiações e provas para passar por elas, para testar o quanto nós já melhoramos e para poder sofrer as consequências dos nossos atos para ver se a gente aprende. Então, esse é a característica do mundo. Então, as próprias expiações são um dos fatores que mais restringe o nosso livre-arbítrio. Por exemplo, Mônica, o indivíduo nasce com uma expiação para nascer com síndrome de Down. Entende? Trissomia do 21. Cada uma dos trilhões de células que ele tem no corpo, lá no cromossomo número 21, ao invés de ter 2 pares, tem 3 alças. Trissomia do 21, do cromossomo 21. Então, isso dá uma característica a ele, que ele tem síndrome de Down, um certo retardo mental, né? Algumas características físicas, nariz em cela, dente de Rushton, características que o médico bate o olho assim e fala assim, isso aqui é sinal patognomônico de síndrome de Down. Isso que o pediatra sabe quando olha, o neném nasceu, o pediatra olha e vê características físicas condizentes com a síndrome de Down. Bom, o indivíduo com síndrome de Down, ele não consegue fazer certas coisas que outras pessoas fazem, porque tem a limitação da síndrome, não é? Um indivíduo que nasceu com um processo teratológico, uma malformação genética do sistema nervoso central que inibiu o desenvolvimento do seu corpo. Ele é praticamente uma massa humana, só com uma cabeça perfeita e um cérebro que raciocina. Mas o corpo é totalmente inerte, depositado na cama. O indivíduo não mexe com nada, não movimenta nada, só pisca os olhos e às vezes nem fala. Esse indivíduo está totalmente coagido de fazer certas coisas, andar, caminhar, correr, jogar bola, dançar, mesmo que ele queira, mesmo que a vontade dele fale assim, eu quero, eu vou fazer. Não tem jeito aí. Ele está sujeito a proibições físicas por causa do problema físico dele. E assim muitas outras coisas. Nós vivemos num mundo onde as leis sociais
nos ajudam, porque elas nos inibem de fazer certas coisas. E quando nós obedecemos essas leis, nós vivemos em harmonia com as leis dos homens. Quando nós infringimos essa lei dos homens, às vezes a gente escapole, mas muitas vezes nós somos penalizados, não é? Então, a própria lei da sociedade já são fatores que inibem o exercício pleno do livre-arbítrio. E assim uma série de outras coisas. Então, as nossas características evolutivas, mais que nos restringe mais ao exercício do livre-arbítrio. Dizem os espíritos, nós somos livres, absolutamente livres apenas para pensar, porque pensar ninguém pode nos coibir. É. Essa aqui já, acho que já, essa pergunta aqui já, eu acho que a gente já fez ela, mas ela saiu de novo. A pessoa é espírita, e vai se casar com uma pessoa que é de outra religião. Não falou qual a religião, mas pergunta assim, como fazer com a evangelização dos filhos? Dependendo da Uai, religião, é complicado, né? Porque se não não, for evangélico, não é complicado, é o seguinte, é só não deixar o orgulho próprio dominar a relação conjugal. Você achar que a sua religião é melhor do que a outra. É só não deixar. Entre num acordo, certo? E decidam por qual igreja, qual lugar vai ser evangelizada a criança. O importante é que seja evangelizada. Né? Porque pouco importa se vai ser no centro espírita ou se vai ser na igreja evangélica ou católica. Pouco importa. O importante é ensinar para as crianças sobre Deus e Jesus, sobre o amor e o perdão. E qualquer um desses lugares ela vai aprender isso. Né? Agora, o pai orgulhoso, aquele que não admite que o filho tenha que frequentar a igreja evangélica ou o espírito, isso aí vai dar problema, né? Na relação conjugal e problema nos filhos. Uma coisa que não pode acontecer também é o seguinte: um dia vai para o centro espírita para evangelização infantil, no outro dia vai para a igreja evangélica, no outro dia vai para a católica. Aí não convém. Porque ali tem algumas coisinhas, são poucas coisas, porque a essência do ensinamento de Jesus é o amor, mas a forma de ensinar o amor de um lado e de outro lado, às vezes é um pouco diferente. Isso vai confundir a cabeça da criança. Não é? O ideal é que se entre no consenso, escolha uma e deixa. Porque depois da formação moral, intelectual da criança, quem vai resolver é ela mesma, vai colocar em prática o livre-arbítrio, não é? Que caminho ela quer seguir, não é verdade? outra questão assim que pode acontecer e que acontece muito é de um dos dois do casal não ter religião nenhuma. E aí, às vezes, começa a ter problemas, né? De não querer que evangelize o filho, por não concordar com os dogmas dessa religião, ou mesmo que a pessoa participe, né, da religião em si. Eu já teve algumas perguntas aqui, assim, que às vezes a gente nem faz, mas meu marido tá implicando de eu ir no centro, para ir para a missa, assim, esse tipo de coisa, né? E assim, é complicado até de responder, né? Mas para quem não casou ainda, você acha que é interessante esse tipo de avaliação antes do casamento? Tudo tem que ser conversado, né? Porque quando a gente combina as coisas antes, o combinado não sai caro. Né? Então, antes do matrimônio, para isso é que existe a fase do namoro. A fase do namoro existe para isso, para um conhecer o outro e para dialogarem e resolverem certas questões. Porque conviver o marido e a mulher é muito fácil, muito simples, mas quando chegam os filhos, os dois, marido e mulher, têm que abdicar de um sem número de coisas em favor dos filhos. Do orgulho, de certos compromissos sociais para estarem com os filhos. Então, isso é dever dos pais, né? E não deixar que o orgulho tome conta e ache que a dele é melhor, que o outro é melhor, ou que eu não gosto de religião, mas não vou proibir meus filhos de frequentar o centro espírita ou a igreja. Isso é uma bobagem, um erro muito grande.
Ah, tá bom. Então, vamos aqui. Aqui eu vou colocar uma pergunta que o Bruno colocou no Instagram hoje, na chamada para a live de hoje. Ele perguntou assim, não foi, quer dizer, não foi o Bruno que perguntou, né? Essa questão está no Livro dos Espíritos, se não me engano, é a questão 284 do Livro dos Espíritos. Como os espíritos que não têm mais corpo, como eles podem constatar a sua individualidade e se distinguir dos outros seres espirituais que os cercam? Então, a pessoa desencarna como espírito, um monte de espíritos juntos, se não tem mais corpo, como que a pessoa vai saber se aquele é o Rogério, Marquinhos, Carlos? O avião caiu, aí tem que separar os parentes, né? Se não tiver alguma coisa para identificar, como vai saber quem é o parente? Isso no mundo espiritual, né? Bom, então se o indivíduo desencarna e ele perde o corpo físico, como é que você vai saber que ele é o Bruno, como que é a morte? É isso que perguntou, né? É. É Porque não tem simples. corpo, né? Assim, É, para quem está perguntando, né? No caso foi o Allan é, Kardec que perguntou, mas não tem corpo, pois é. como é que vai Não saber tem, se é não ele? tem, a pessoa perde o corpo físico. O corpo físico permanece no mundo físico. Ele se decompõe e volta para os elementos da natureza. Nosso corpo físico é formado por carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. E penetra na Terra, volta para a natureza. E alguns minerais, né? Então ele volta a fazer parte da natureza. Mas o que é que vai para o mundo astral? O ser que vive no mundo astral, alma. Então, nós somos, enquanto encarnados, nós participamos concomitantemente nos dois planos da vida, plano físico e plano espiritual ao mesmo tempo. O desencarnado, falta-lhe o elemento para estar presente no mundo físico, que é o corpo físico. É por isso que os espíritos não podem fazer mal fisicamente a ninguém. Eles não têm corpo físico para se manifestar no mundo físico. Mas, para o mundo espiritual, depois do desencarne, permanecem os corpos espirituais, a alma e o perispírito. O perispírito é matéria, deveria estar no mundo físico, só que é uma matéria diferente, porque ele surge do elemento material. O espírito foi originário do princípio espiritual, criação de Deus. O perispírito, como as outras demais transformações da matéria, surgiram do princípio material, criação de Deus. O espírito, a alma, e o perispírito permanecem sempre, eternamente unidos, presos um ao outro, no mundo espiritual. O perispírito é o corpo espiritual da ação do indivíduo. Então, eu, Rogério, se eu cair duro de agora, pode pegar meu corpo e enterrar. Minha alma estará ainda presente no mundo espiritual. E o meu perispírito, que é o que dá forma ao espírito, à alma, o meu perispírito terá o aspecto meu, desse corpo, do Rogério. Então, dizem os espíritos, na codificação, que o espírito ele é uma centelha, um clarão. O que dá forma ao espírito é o perispírito. O vaso do espírito é o perispírito. E esse perispírito tem a forma da última encarnação da pessoa. Assim que desencarna, ele guarda as características físicas, a aparência da última encarnação. Então é fácil identificar o peão. Na hora que ele desencarna, você olha, você vai ver lá o perispírito com o aspecto da última encarnação. Alguns espíritos, a depender do seu equilíbrio, do seu estágio evolutivo, ele pode recobrar o aspecto de outras encarnações passadas, né?
Mas nós, na nossa condição evolutiva, assim que a gente desencarna, a gente guarda a característica desse corpo mesmo. Por isso é que não confunde. Então, quando o médium vidente... A imagem sua tá meio estranha. O pessoal que está assistindo aí, vocês estão conseguindo enxergar? Agora parece a conexão dele ou não? Não, eu acho que você tá com 4G, Rogério? Parece que acho que é o seu Wi-Fi. Deixa eu ver. Tá dando uma travada. Tá meio travando. Melhorou. Melhorou, eu acho. Tá ruim mesmo. Alguém falou que tá ruim. A Adriana disse que tá ruim. Não, mas voltou agora. Voltou. É porque tem um delay. É o delay, né? Como diz o Bruno. Então tá, Rogério. Vou continuando então, nessa mesma linha de perguntas. Quando um espírito diz que sofre, qual seria a natureza desse sofrimento? E por que alguns espíritos se queixam de sofrer frio e sofrer com calor? Pois é, não tem corpo físico. Como é que vai sentir dor, sentir frio, sentir fome? Não é? Porque isso são impressões físicas. Calor, dor, frio, fome. São impressões físicas, mas não tem corpo físico. Então nós vamos ter que voltar lá em André Luiz, no nosso lar. Lá ele fala sobre isso. Às vezes, os espíritos estão tão presos à matéria, tão presos ao seu corpo físico, e na sua mente aquilo é uma certeza tão grande que ele tem a nítida sensação, a nítida certeza de que ele ainda está encarnado. E essa impressão que passa ali pela mente dá a ele essas sensações: frio, fome, calor, sabe? Mas, na verdade, o teor do sofrimento, perguntou, o teor do sofrimento dos espíritos não são sofrimentos físicos, são sofrimentos morais. E isso sim é que atordoa, que maltrata os espíritos. Mas esses espíritos profundamente ligados à matéria, eles materialistas clássicos, né, que dedicaram todo o móvel e o interesse da sua existência para a vida material, quando eles desencarnam, eles perdem tudo o que é mais valoroso para eles, a vida material. Então, não admitem se desligar do corpo físico durante a desencarnação e continuam presos ao corpo físico, e a mente tem um poder inimaginável. Porque se para ele, a sua mente diz para ele que ele está com fome, ele está com fome, ele é capaz de morrer com fome. Você já viu um espírito morrer? O espírito morre com fome. Porque se a mente disser para ele, vou morrer, ele morre. Né? Então, quantas vezes a gente dialoga com as entidades, os espíritos, nas reuniões mediúnicas, que eles vêm à nossa procura pedindo ajuda e falando, eu estou morrendo. A última impressão que ficou na mente dele, no desencarne, às vezes foi atropelado, foi atirado, uma morte violenta, aquele último quadro que congelou na mente dele é do assassinato, é da queda, é do atropelamento. Então ele fica com aquilo, sofrendo, sentindo dor daquele instante. E ele fala para a gente, eu estou morrendo, eu vou morrer, me ajuda, eu vou morrer. Como se já não tivesse desencarnado. Já está morto. Só que aquilo está na mente dele, e a mente é poderosa, porque ele passa a sentir tudo o que ele estava sentindo naquele momento. O pavor, a dor física, tudo, mas é só que uma questão da mente. Nós temos duas perguntas
considera aqui agora, né? Bom, a primeira, tem uma que é mais relacionada a essa pergunta, que é a da Vanessa, que fala assim, se a pessoa se esse espírito, ele é espírita, teve uma formação espírita, estudou e tal, e ele entende isso, ainda assim ele pode sentir fome e dor, frio ao desencarnar? A condição de ter estudado e entendido isso vai fazer com que esse espírito, ao desencarnar, possa ainda assim sentir fome? Ó, é o seguinte, isso é importante. O conhecimento, o esclarecimento é importantíssimo, porque ele liberta as consciências. Mas quando entramos em contato com o conhecimento das coisas e não exercitamos esse conhecimento ele passa simplesmente por instrução. Nós somos instruídos a respeito daquilo. Aquele conteúdo não faz parte da nossa essência. Então, ele não serve para nada para a gente. Porque o que determina se depois, no mundo espiritual, o espírito vai ter dificuldades ou não, não é apenas o conhecimento que ele teve aqui nos estudos ou a instrução que ele teve. Não é isso que vai determinar o estado de felicidade ou de infelicidade que ele vai ter no mundo espiritual, está determinado pelo seu comportamento, pelo bem que ele fez, pelas dores que ele aliviou, pela mão que ele estendeu ao necessitado. É isso. Patrimônio Né? moral, não cultural, né? Não simplesmente por ter entrado em contato com o esclarecimento, né? Por ter aprendido aquilo, sabe? Porque tem no livro Voltei, do irmão Jacob, conta a história de um espírita que foi presidente do centro espírita. E quando ele desencarnou, ele se deu muito mal no mundo espiritual, porque ele viu lá entidades que ele julgavam que eram demoníacas ou imperfeitas, que ele queria ajudar, e naquele orgulho todo dele, se colocando na posição de salvador daquelas entidades, quando ele chegou no mundo espiritual, aquelas entidades estavam muito superior a ele, na sua condição moral, sabe? E ele profundamente sofredor, e era o responsável por um centro espírita. Uhum. Rogério, aqui tem uma outra pergunta que é assim, como ajudar uma pessoa que sofre com um espírito obsessor? Que a Eliane fez agora. Como que é? Repete. Como ajudar uma pessoa que sofre com um espírito obsessor? Uai, é o seguinte, os obsessores não são algozes. Nós não somos vítimas. Se existe um obsessor e uma vítima, existe, então, um comprometimento entre essas duas almas. Normalmente, um cobrador, com sentimento de vingança, e o outro é culpado. Né? Aí o obsessor espiritual, que normalmente está em vantagem em relação a nós, porque ele está no mundo espiritual, à nossa volta o tempo todo, vendo os nossos pensamentos e as nossas intenções, então ele tem condição de nos influenciar negativamente com maior propriedade. Como fazer para desvencilhar desse companheiro? Kardec responde no Livro dos Médiuns, segunda parte, se não me engano, questão 252. Ele pergunta assim para os espíritos: o que eu devo fazer para me ver livre da ação dos maus espíritos? Kardec responde, os espíritos respondem: aproxime-se dos bons. Ou seja, comece a fazer o que os bons fazem, né? Tome a atitude dos bons espíritos. Primeira coisa, ame. Dê exemplo de amor. Perdoe esse companheiro. Não queira ele mal, porque ele pode estar em perturbação, em desequilíbrio, normalmente está. Então, o seu papel é orar por ele.
dar exemplo de carinho, de amor, de afeto, né? Provar para ele, através dos seus atos e os seus pensamentos, porque ele está ao seu lado o tempo todo, provar para ele que aquela pessoa que feriu a ele numa outra vida ou no outro momento, não existe mais. Que essa pessoa que está ali em outro corpo é outro ser, que está aproveitando outra oportunidade que Deus concedeu para se modificar, para se transformar. E através das atitudes baseadas no amor, no carinho, na prática da caridade, no perdão, ele vai doutrinar esse companheiro, esse espírito. Só assim. É claro que muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. Precisamos de ajuda. E aonde que a gente busca ajuda? Em Jesus. Em qualquer lugar onde exista Jesus. Mas, preferencialmente, no centro espírita. Ah, então é porque o centro espírita é melhor que o resto? Não, não é não. Mas centro espírita é ciência, é religião e é filosofia. Então, nós estudamos o mecanismo que leva o espírito a obsediar. Nós entendemos de obsessão. Nós conhecemos o protocolo da obsessão. E por tudo isso temos meios de tratar a obsessão. Então, o centro espírita é o melhor lugar. Vá, faça um tratamento espiritual, participe das aulas de psicoeducação que servem de instrução, de informação para a pessoa mudar o comportamento e começar a doutrinar a entidade através do seu próprio comportamento. Aí tem passe magnético, água fluidificada, a própria desobsessão, onde os médiuns vão dialogar com o espírito e mostrar que ele está aí perdendo tempo. Dentro desse ódio de querer vingança, ele está perdendo tempo, né, na existência, enquanto que podia estar caminhando rumo à felicidade. Isso é tratamento espiritual. Rogério, será que na próxima quinta-feira você teria disponibilidade para responder pergunta novamente? Por quê? Não é você? Não, é porque tem algumas perguntas aqui que não vai dar tempo de responder, sabe? E são perguntas assim que eu acho que seria interessante que você respondesse. Ó, por exemplo, essa pergunta próxima é de pessoal colegas que estudam outro livro, aquele livro Consciência Emergente. Aí aqui ele pergunta assim, no livro Consciência Emergente e em outras citações de outros espíritos em outros livros, é sempre dito que a nossa sombra íntima não é a nossa inimiga, e sim parte de nós. Que o nosso objetivo não deve ser destruí-la, e sim aceitá-la, sem permitir que ela destrua nossas vidas. Não teríamos que aceitá-la e depois eliminar esta sombra? Entendeu? Entendi. Não dá tempo de responder, não. Não, é por isso que eu te falo que tem uma outra pergunta também aí, É porque depois que eu... essa é uma pergunta muito complexa, né? Se eu responder superficialmente, talvez a única pessoa que perguntou que vai entender e todas as outras pessoas que estão assistindo, né? Então eu teria que, assim, aprofundar um pouquinho na resposta para ficar inteligível para todo mundo, Então, vamos sabe? Eles deixar ela precisavam de para um a semana que tempinho. vem? Pode ser? Uai, pode. Eu não importo, não. Se os outros colegas não importarem, então eu ficar tomando o lugar deles. A próxima semana seria o Renato. O Renato vai adorar você responder essas coisas. Não, o Renato pode responder isso aí, então. Hein? Não, ele vai querer que você que responda. Aqui, ó, mas essa É, daqui também, ó, faz menção ao livro Consciência Emergente também. Eu acho, é um, acho que é um sim. livro, é um Mas livro essa é bom. mais fácil de responder. Essa eu acho que vai dar tempo, porque a gente tem 5 minutos. Mas eu acho que dá tempo. Ixi, eu não sei se dá tempo, mas Outra assim, pessoa daria, eu talvez não dê. os espíritos senhores da escuridão ou os espíritos das trevas podem promover reencarnação para que os seus seguidores, promover a reencarnação de seus seguidores para atender seus objetivos inferiores. Aí, essa assim, né? A gente sabe que é a espiritualidade, né? Que encarne as pessoas, né? Mas aqui está dizendo, você entendeu, né? Que seria Sim.
Talvez essa dê tempo, porque amedronta a gente falar, né? Os espíritos das trevas, os dragões, os príncipes do terror das trevas, tem mesmo. Eles é que se intitulam, né? Os príncipes, os dragões e tal, assim, como o orgulho que tem, né? Mas eles têm um poder magnético tremendo e podem fazer um monte de coisa. Mas reencarnar comparsas deles, isso não. Porque isso está na alçada de Deus, né? Deus é que é o responsável por essas coisas. Então, por mais poder que os gênios das trevas tenham, por maior manipulação fluídica que eles consigam realizar, eles não conseguem isso, não. Mas eles nem precisam disso, não. De tentar reencarnar comparsa. Não precisa, não. Porque os comparsas, uma hora ou outra, vão reencarnar. E uma vez reencarnados, e o próprio condicionamento da pessoa, né, os atavismos, aqueles hábitos repetitivos do indivíduo, afloram nas reencarnações. Então, basta esses gênios das trevas, mentalmente, de longe, aproximarem deles, uma vez reencarnados, que começam a dominá-los de novo. Sabe? Eles não precisam ter essa preocupação para reencarnar o indivíduo, não. Ou muitos outros que se encontram aqui na Terra mesmo, tão desvairados do compromisso espiritual, tão envolvidos em sensualidade, em sexualidade desenfreada, em imoralidades, em roubo, em desvio de tanta coisa. Eles mesmos já vivem no inferno pessoal. Ele mesmo, pelas suas características pessoais, pelas suas vibrações individuais, já mantém as portas mentais abertas para o assédio desses espíritos perversos. Eles são dominados facilmente, né? Pelo próprio comportamento, é livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Eles escolhem dessa forma, né? Não, então tá. Então, já tem dois minutos. A gente pode encerrar e aí semana que vem então você continua, porque ficaram mais umas perguntas mesmo. Aí essa pergunta que ela é mais complexa, a gente pode reformular ela de forma que fique mais fácil para a maioria entender, né? Essa questão da sombra, do homem velho, esse tipo de coisa. Tá. E, aí então você faz para gente a oração final. Faço. Tá. Gente, obrigada aí. Aqui tem uma pessoa que falando aqui que hoje seria o aniversário do pai dela, então tem 2 anos sem o pai. Quem é? Deixa eu ver aqui se eu vejo. Eu estou sem óculos agora, não estou conseguindo enxergar esse nome. Bruno, dá uma olhada aqui para mim, ver se eu enxergo. Aí, você viu? Só um pouquinho, gente. Aí. Vânia Oliveira. Hoje seria 2 anos, tem 2 anos que ela está sem o pai. Então, aí você pode, né, na sua oração final, falar alguma coisa. Não sabe o nome do pai, né? Ela não falou. Então tá bom, vamos encerrar então. Vamos agradecer a Jesus, a toda a equipe espiritual que nos envolve nesses momentos, onde todos nos predispomos a estar aqui com a nossa mente ligada, sintonizada, nesses momentos edificantes de estudo, de comentários a respeito de Jesus, da sua missão, da obra de Deus, da doutrina espírita que tanta luz dissipa sobre a terra, esclarecendo as consciências, libertando da escravidão, do ódio, do medo, do pavor, do temor. Tudo isso, Senhor, por tudo isso agradecemos profundamente. Nesse momento queremos pedir pelo pai da Vânia, que hoje faria aniversário, desencarnou há uns 2 anos, onde quer que ele se encontre nesse momento, que ele possa receber a nossa vibração de carinho, de afeto, que a luz de Jesus o envolva, o proteja, fortaleça o seu íntimo,
encha esse coração de muito ânimo, de muita esperança, para que ele continue caminhando. E em breve estaremos todos compondo um só campo, uma só família, conforme a promessa de Jesus. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Mônica, muito obrigado a você, obrigado a todos, boa noite. A gente encontra então por aí, Então tá jóia, né? gente. Boa noite. Vocês aqui, mandem perguntas, então, que o Rogério vai Manda aí um monte de perguntas para a gente ir divertindo. Então tá jóia, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, boa noite, obrigado.